Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, ouvintes da Rádio Nimes. Começa agora o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da nossa universidade. E o entrevistado de hoje é Vitor Matos, mais conhecido carinhosamente pelos amigos como Vitinho. O nosso convidado é aluno da FEFES, Unimes, professor de Jiu-Jitsu da R4 pela Zenit e campeão de Jiu-Jitsu faixa preta no Brasília Open. E hoje falaremos um pouco mais sobre a sua trajetória e história, conheceremos um pouco mais sobre essa modalidade Jiu-Jitsu, entre outros assuntos que iremos abordar no nosso programa de hoje. Obrigada, Vitor, por você aceitar o nosso convite e vir conversar com a gente hoje. Bom, brigadão é um prazer estar aqui. Fico surpreso até também de estar aqui, mas brigadão, obrigado a todos que estão ouvindo aí a gente, né? Então, vamos embora aí bater um papo legal. Oh, legal. Afinal, você é prata da casa, né? Sim. Bom, a gente queria conhecer um pouquinho, vamos iniciar a nossa conversa um pouquinho da sua infância. Você não é de Santos, né? Isso. Você é de Praia Grande. Sou natural de gente. Praia Grande, né? Nasci lá, meus pais são de lá, minha família toda é de lá, na verdade. E nasci lá, em 1987, na cidade mesmo, sou caiçara, igual todo mundo fala lá. E seus pais, eles trabalham em quê? Meu pai, ele trabalha na prefeitura de Praia Grande e minha mãe é podóloga em um salão de beleza na Praia Grande também. Mas você estava conversando comigo antes, você chegou a trabalhar na empresa da sua família, não é isso? Sim, né, nós tivemos uma loja de 1,99, na época do boom do 1,99, né? Então, foi bacana, uma experiência boa e ruim ao mesmo tempo, porque trabalhar com a família tem todo aquele lance de os problemas da casa ir para a loja, da loja para casa. Sim. Porém, aprendi muito a parte de administração de uma empresa, né? Vi uma empresa crescendo e depois caindo também, porque mudou, né? O ramo do 1,99 ele caiu bastante. Então, aí cheguei pro meu pai um dia e falei, pai, não é isso que eu quero não, me desculpa, mas pelo menos estou sendo sincero aí, vou seguir minha vida, quero ir atrás de um sonho. E aí, quando você falou isso, qual foi a reação dele? Ele, desde os meus 12 anos, ele veio pra mim e falou, e aí, o que você quer da sua vida? E aí, o que você quer da sua vida? E sempre me motivando em tudo que eu queria fazer, desde do surf, que eu já peguei onda, joguei bola, que nem, não tive a melhor bola, mas tinha uma bola lá, não tive o melhor skate, mas tinha um skate lá para aprender. Então, quando eu falei para ele que eu queria seguir no esporte, meu pai sempre me apoiou, então foi um momento feliz. Triste porque ele falou, e agora a loja vai ficar na mão de quem? Acabou ficando na mão da minha irmã, cuidou muito bem também da loja, mas feliz porque eu estava seguindo um rumo que é o que todo pai quer, né? E você você e sua irmã, ou tem outra? Tem mais um, tem o João também, que tem 15 anos, né? Vai fazer 16 anos agora, e minha irmã está com 32, eu tenho 28 e somos em 3 irmãos. E você não pensa puxar seu irmão pro jiu-jitsu? Eu tento puxar, mas daquela maneira não obrigando, porque eu fico com medo de não atrair ele. Eu quero que ele sinta essa vontade e vá por livre e espontânea vontade dele, né? Não quero ficar em cima para ele não ter nenhuma pressão. Às vezes pensa, meu irmão é faixa preta, vou ter que lutar também. E a pressão também, né? Pô, meu irmão é faixa preta, o mínimo que eu tenho que ser faixa preta. Então, mas eu prefiro não ser dessa maneira. Então ele já fez algumas aulas, gostou pra caramba. De vez em quando eu tô lembrando ele, quero treinar um Gil, vamos aí. Às vezes ele vai, às vezes não. Ele ainda tá na fase do futebol. E você mora com quem? Com seu pai? Moro com meu pai. Ah, sim. E como é que o jiu-jitsu, né, te picou? Como é que foi esse amor aí? Foi assim, no começo eu era daqueles que falavam, ficar agarrando, esse negócio de agarrar. Eu tinha esse preconceito, né, com a arte. Mas é aquele lance, a gente não conhece a arte, então às vezes você olha o cara falando que tá agarrando, mas na verdade ele tá ali estrangulando, tá dando um mata-leão ou uma chave de braço. Então eu tenho primos meus que treinam jiu-jitsu, né, e sempre estavam me chamando, Vitinho, vamos lá, vamos treinar, cara. Você já tem um biotipo legal, você já treina, você já vem de esportes, né, que eu já treinei capoeira, eu pego onda, né, então, aí chegou um dia, eu falei, eu vou lá ver uma aula. Vi, me encantei, foi amor à primeira vista, porque
eu treino, vai fazer agora 9 anos, então todo dia é um aprendizado. Cada vez que eu piso no tatame eu aprendo uma coisa nova, independente da faixa, se é um cara faixa preta ou um faixa branca. É bom que tá sempre aprendendo. Isso daí foi o que me conquistou na arte. O surf também é muito marcante na sua vida, né? Queria que você falasse também um pouquinho. O que te chama? Porque a gente mora em litoral, que até hoje você pratica, né? Sim, graças a Deus, né? Que é meio que para desestressar, né? A gente costuma falar. Mas o surf, ele veio, a princípio, por problema de saúde. Eu tenho bronquite, né? Então, desde pequeno, os médicos falavam pra minha mãe, vai lá, põe na natação, faz isso, faz aquilo. Aí o meu pai chegou um dia e falou, não, a gente não tinha dinheiro para ir na natação. Ele pegou e falou, vamos comprar uma pranchinha aí de isopor e vamos levar na praia todo dia. Aí eu fui gostando, consegui ficar de pé rápido, eu tinha 4 anos, e aí meu pai me empurrava nas ondinhas, eu fiquei de pé. Aí minha avó trabalhava limpando uma casa, e aí esse pessoal da casa ia jogar um bodyboard fora, aí já me arrumaram, já consegui ficar de pé. Eu tive a sorte de ser vizinho de um cara que faz prancha, né? Que é o Beto. Hoje não faz mais, mas na época era o pioneiro de fazer prancha lá na Praia Grande. Então eu tive a chance, quando eu fiz 6 anos de idade, de ganhar a primeira prancha de fibra mesmo, tudo certinho. E aí dali deslanchou, já fui pra escolinha. Eu acho que até dali que veio essa parte de competição, porque a escolinha de surf colocava as competições em dia lá deles. Então aquilo já foi me despertando uma vontade, né, por competir, né? Então, bem bacana. Falando em competição, como é que é competir em jiu-jitsu? Como são as regras? Como é que funciona? Porque muita gente não sabe, é por peso, é por faixa. Explica um pouquinho pra gente. Sim, cada evento, cada confederação, ele tem uma regra, né? Vamos dizer assim. Tem eventos que não existem pontos, só finalização. E eventos, normalmente, pela CBJJ, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, eles fazem num padrão só, peso, idade e faixa, né? Então, assim, o categoria adulto, que é a que eu luto, é de 18 a 30 anos. Então, tem pessoas dessas idades, né, competindo junto, sendo faixa preta, e no peso pena, que é o peso até 70 quilos de kimono. Aí também tem o absoluto. O absoluto é a mesma faixa, só que todos os pesos. Aí você pode encontrar pessoas de 120 quilos, como também pode encontrar cara de 60 quilos. Então é bem bacana também. E como é que funciona o treino para participar desses torneios? Porque, como você disse, cada um é direcionado. Existe, de repente, um projeto de treino para poder fazer esses campeonatos ou não? Como é que funciona? Tem sim. Nós chamamos o camp, né? Que nem agora tá rolando um camp no Cavaca, pro World Pro, que é um campeonato que vai rolar lá em Abu Dhabi. Então, assim, é um campeonato que é um tempo menor de luta, não é igual esse normalmente da CBJJ, igual eu acabei de falar, que na CBJJ, um adulto faixa preta para lutar, a luta dura até 10 minutos. Nossa, né? Bastante. Bastante. Só que assim, depois... fôlego. Sim, mas depois que você consegue administrar esse tempo ele acaba virando seu amigo. Porque se você vai para eventos onde são 6 minutos, que é que nem esse de Abu Dhabi, então você tem que explodir muito mais. Então você tem que mudar um pouco o seu treino dentro da academia para chegar lá e não ter nenhuma surpresa, né? Olha que interessante. Mas é bem bacana. Falando sobre campeonato, eu queria saber um pouquinho sobre lesão também. Porque o atleta sempre tem lesão. Sim, e você sim. tem lesão? Já teve uma lesão assim muito grave? Eu dou graças a Deus que eu ainda não operei nada. Mas como todo atleta, eu sei que um dia vai chegar esse momento, né? Eu tenho algumas lesões no corpo, sim. É inevitável, né? O atleta, diferente do que algumas pessoas acham, ele não é sinônimo de saúde, o corpo dele, né? Porque é muito desgaste físico, é uma dor no joelho e ele tem que estar lá para treinar, é uma dor no ombro, ele tem que estar lá para treinar, ou tem que estar fazendo preparação física, lógico, né? Sempre junto com fisioterapeutas, tem toda uma equipe que trabalha junto, né? Mas assim, não tenho nenhuma lesão grave, assim, a ponto de cirurgia, não, ainda não, né? Graças a Deus. Falando em fisioterapia, a sua primeira escolha foi fisioterapia. Explica pra gente como é que foi, como é que você surgiu aqui na Unimes? Bom, foi bacana, eu era muito novo, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, eu sou daquela geração onde
faz aniversário no meio do ano, ou você é meio ano adiantado, ou meio ano atrasado, então eu consegui ficar meio ano adiantado, mas eu, assim, por pressão do meu pai mesmo, de ficar, e aí, você vai querer o quê? Você vai querer o quê? Você vai querer o quê? Aí tinha aquele negócio, não, vou fazer fisioterapia então, vou lá. E aí acabou que não consegui terminar o curso. Não gostou do curso? Não, assim, eu acho muito legal o trabalho deles, mas a parte dos estágios, eu cheguei até essa parte, né, dos estágios em hospitais. Então essa parte aí, para você trabalhar em hospital, você tem que ter a cabeça muito boa. Então essa parte foi a parte que me distanciou, que falou, não dá não. É legal você dar uma força para uma pessoa e você vê aquele cara que é cadeirante, feliz da vida, mas eu vi uma cena que me marcou muito, foi ver o menino queimou o braço, uma queimadura grave no braço, e aí engruvinhou a pele, né? Então tinha que fazer uma fisioterapia para pegar aquela elasticidade do braço de novo. Então, aquele momento foi bem marcante, porque, eu vi um menino de 5 anos, na época tinha a idade do meu irmão, ele chorando e até fez xixi nas calças, sim. Então eu falei, não, deixa pra eles lá que já tem cabeça, eu vou... Aí acabei achando a educação física. E como é que você veio parar aqui? Você teve ideia de fazer educação física por quê? O meu pai lá no início, quando a primeira vez que eu tinha 12 anos que ele falou, que ele me perguntou o que eu queria, ele falou, por que você não vira professor de educação física? Aí eu tinha aquele negócio, eu não quero dar aula em escola, eu tinha uma cabeça muito fechada, né? Não tinha o conhecimento de que do quanto é amplo, né, a área da educação física. Então, ele sempre me falou, aí chegou uma época, você tem que ter uma segunda opção, você não vai conseguir ser atleta a vida toda, o atleta tem uma vida útil, né, então, aí eu peguei e falei, quer saber, para não sair do tatame, para continuar focado nos treinos, a educação física casou. Foi um casamento perfeito aí que teve. E as aulas aqui da Unimes te auxiliam, te ajudam no seu treino? Você começa a ver com outro olhar diferente de uma pessoa que de repente não faz educação física? Me ajudou muito, principalmente na parte de preparação física, né? Porque assim, desde a fisiologia, eles mostrando tudo, e aí eu fui fazendo alguns testes, mas comigo mesmo, conhecendo o meu corpo, uns treinos de força. Foi tipo assim, foi um casamento perfeito, igual a gente conversou anteriormente, né? Foi bem bacana, assim, porque, tudo foi voltado pro jiu-jitsu, que nem eu cheguei a dar aula para um pessoal deficiente físico, então nunca tinha dado aula de jiu-jitsu para essa galera, então, foi o professor Márcio até que arrumou esses alunos pra gente aí. Então foi uma experiência nova e, muito boa mesmo, assim, você passar uma coisa para um deficiente visual, ele chegar e fazer a posição, você fala, caramba, vai muito além mesmo. Então a faculdade, ela só me mostrou o quanto é amplo esse curso, né? Que você, às vezes você fica pensando, vou ficar dando aula, vou só dar aula em escola, não sei o quê. Mas se você quiser mesmo, você vai embora. É muito grande, mas é infinito, eu acho, esse ramo aí da educação física. Legal. E como é que é a rotina de um atleta de jiu-jitsu? Tem alimentação? Como é que funciona? Sim, eu tô na fase das dietas, né? Então, o meu pai e minha namorada até ficam meio assim, falando... Deve adorar, né? Essa hora aí não pode... sábado comer uma pizza. Não pode. Então, a minha mãe chama pra ir comer de domingo com ela, também não posso ir. Mas eu tento estar lá um pouquinho, mas vou embora rapidinho quando começa a vir muito cheiro de comida. Mas é bacana. É uma fase onde eu tenho que ter a dieta. E o que você come? É carboidrato? Então, aí tem a nutricionista, né? Ela passa pra gente lá comer em 9 horas, né? 9 vezes, quer dizer, por dia, né? Durante 3 em 3 horas. Então, você vai ver, dá 9 refeições, mas... Pra você ter uma ideia, uma refeição são 6 nozes. Nossa. Já é uma refeição, aí só pode comer depois de 3 horas. Aí pode fazer aquela tapioca, a massa da tapioca com 2 colheres de sopa. Aí se você vê na frigideira, quando você vai fazer a massa da tapioca, não dá nada. Então e você fica fala, com fome? Fica, mas assim, é um tempo, o corpo também se acostuma, né? Ele vai se adaptando, porque você fica aquela semana, preciso comer feijão, e não pode comer feijão, ou tem um horário para comer o feijão.
se você comer o feijão à noite, aí já vai vai matar no dia seguinte, sei lá, de manhã se precisar de um treino forte, né? Então, a carne, principalmente carne vermelha, você tem que, eles falam pra gente evitar à noite, porque a digestão é mais lenta, o corpo não vai descansar tanto durante a noite. Mas assim, a nutricionista ela busca colocar um pouquinho de cada coisa pra gente tentar não sentir tanta falta assim de doce, dessas coisas, né? Ela troca um doce por uma pasta de amendoim, que agora eu já tô gostando pra caramba, antigamente não gostava muito não, mas é legal. E você também toma vitaminas, não é? Hipotrem, como é que é esses negócios? Sim, tem a parte da suplementação, isso, né? Suplementação, essa seria a palavra correta. É bem... Para um atleta é essencial nessa fase, principalmente com a dieta, né? Porque às vezes você não pode ingerir tanta proteína, ou no meu caso eu tenho que perder agora 8 quilos para lutar no dia 12. Nossa! Eu tenho um campeonato agora dia 12, então já tô nesse foco, tem agora acho que 17 dias, ou até menos, né? 16 dias, não sei. Se tu conseguir, me passa a receita. Não, então, mas é um sofrimento, assim, mas é bacana, porque foca mais, né? Eu aprendi depois, porque assim, em toda a minha vida no jiu-jitsu, até a faixa marrom, na verdade, eu nunca lutei nesse peso que eu tô lutando agora na faixa preta, que é abaixo. Hoje eu sou peso pena, eu lutava de leve, né? Que é até 76 quilos de kimono, agora é até 70 de kimono. Então diminuíram 6 quilos aí. Eu sem kimono, pra você ter uma ideia, eu fico com 68. Caramba. Hoje eu tô com 74. E esses atletas são mais ágeis, né? Mais sim, flexíveis. Quanto mais leve, a característica é ser mais rápido. Então, flexível também. Então mas é bacana, é bem legal essa parte também. E para essa estrutura toda, muitas vezes precisa de patrocínio. E você tem patrocínio? Sim, eu tenho alguns patrocínios, alguns apoios também, né? Que me dão uma força, graças a Deus. Desde quando eu virei para minha família e falei que queria seguir o esporte, meu pai me ajuda hoje com patrocínios, o Cavaca também me ajuda muito. O Cavaca para quem não conhece, né, o Rodrigo Cavaca. É o meu mestre, isso. Ele é da Zenit, né? Junto com o Robert, que é do UFC, não é isso? Robert. E eles também dão aula aqui, a equipe de vocês que dão aqui na R4, né, na academia da Unimes, não é isso? Isso, a gente está aqui na R4, de segunda e quarta, 10h30 da noite, terça e quinta, 9h30 da noite. Aí estão aí por enquanto. Tem o horário da 12h30, mas a gente está vendo se faz um ajuste aí certinho. Mas é bem legal. Bom, e falando então em campeonatos, o último destaque que você teve foi ouro, né, com faixa preta, no Brazilian Open, não é isso? Conta pra gente como é que foi esse campeonato, como é que funcionou? Isso, foi um evento que rolou agora em dezembro, né, bem no comecinho, acho que se eu não me engano dia 2, e eu vim lutando o ano passado inteiro de faixa preta, então foi uma experiência nova também, né, foi meu primeiro ano na faixa preta, e fiquei naquele negócio de, não sei se estou na hora, não sei, sabe, aquele impasse, mas o Cavaca sabe a hora de todos nós, né, então ele achou que era a hora, e me deu essa faixa, e aí eu pus as caras lá, Sentiu muita diferença, assim, dos atletas? Bastante diferença, é uma categoria, faixa preta, né, uma categoria onde qualquer erro é fatal, então às vezes você pode estar ganhando a luta lá, mas aí você deu um errinho, é o faixa preta que tá ali, né? Então, ele a posição vai vir justa, então você vai ter que estar no gás para sair. Então, mas o que eu senti foi isso, foi assim, bastante, não tem erro de posição. O que nas outras faixas a gente tinha tempo de errar, agora errou, pode ser fatal. Então, mas foi legal, o Brazilian Open eu consegui sair, me consagrar campeão, foi o primeiro evento que eu fui campeão, né, na faixa preta. Eu lutei alguns outros eventos, fiquei em segundo, em terceiro lugar, mas campeão mesmo, esse daí fechou o ano com chave de ouro, então foi um up aí para eu começar o ano bem agora. E agora você vai para Abu Dhabi, né? Explica um pouquinho pra gente desse evento, para quem não conhece, para quem não sabe, como é que é esse evento? O Abu Dhabi é um evento que rola todo ano, né? É um mundial, o World Pro, o nome, na verdade, né? E é um evento, assim, ele é muito concorrido porque tem uma premiação muito alta. Cada categoria na faixa preta, se eu não me engano, tá dando $8 mil. Caramba.
Então, e tem, eles pagam dinheiro em todos os lugares do pódio. O segundo lugar, se eu não me engano, são 5 mil e o terceiro 3 mil. Então, assim, pela premiação, eles atraem muitos atletas. E aí eu consegui fechar com o patrocinador esse evento esse ano. Eu nunca lutei lá fora. Quem é né? o patrocinador que vai te ajudar a ir pra lá? É a Ozan e o Morcelli Seguros, uma corretora de seguros que tem aqui no legal. Canal 3. Bacana, é um pessoal que já vem fechando comigo desde a época que eu sou faixa azul, né? Então, acreditando no trabalho e sempre apoiando muito mesmo, assim, principalmente nessa parte financeira, porque é caro uma passagem, né? Sim. Tem que ver o visto, igual a gente estava comentando, tem a alimentação, tem o translado, o hotel. Então, vamos direcionar tudo certinho para estar com tudo em dia, para não se preocupar, só se preocupar no dia do evento com o evento, não tem mais nada. E você já tem plano? Como é que vai ser? Vai chegar lá? Já tem local? Então, já tem um local. Abu Dhabi é um celeiro de professores de jiu-jitsu hoje, né? Tem bastante brasileiro lá. Tem uma cidade que só tem brasileiro e faixa preta, né? Professor de jiu-jitsu. Então, tem alguns amigos lá e ando conversando com eles bastante. Vou tentar chegar lá uma semana antes do evento para poder se acostumar, né? Porque tem o fuso horário. O fuso horário, ele é bem... Ele modifica muito, né? Então, acho que, se eu não me engano, são 8 horas de diferença lá. Então, tem que chegar uns dias antes, porque senão vai acabar sentindo. E por mais que esteja preparado, eu não quero nada me interrompendo. Quero chegar lá e só estar de kimono amarrado, pronto para E vai ficar quanto tempo lá? 12 dias. Vou ficar lá 12 dias. Vou chegar antes, aí vai dar para conhecer lá um pouquinho, mas o foco principal é a luta. Vamos para lutar lá. Olha que legal. Vamos voltar a falar um pouquinho dos patrocinadores. Por que você acha que ainda existe muita dificuldade para o atleta brasileiro em jiu-jitsu conseguir esse patrocínio? Existe um certo preconceito da luta, ou realmente o país não é um país, é o país do futebol? Sim, é o país do futebol, com certeza. E para se viver do esporte é muito difícil aqui, ainda mais no esporte como o jiu-jitsu, que não é amador, quer dizer, que não é profissional, né? Sim. Então, acho que o preconceito ele vem mais nessa parte, por ele ser um esporte amador. Então, a divulgação é menor, então aí não... É difícil você ver na TV um lutador de jiu-jitsu. A gente tem o melhor lutador de jiu-jitsu do mundo, é daqui da nossa região, e poucas pessoas sabem disso. O melhor, até a família Gracie fala dele, que é o Marcos Almeida, o Bochecha. Ah, sim, o Bochecha. Né? Ele foi medalha de ouro em faixa branca, ele foi, né? Não, ele é campeão em todas as faixas. Ele é 6 vezes campeão mundial hoje na faixa preta, no absoluto, né? Sim. Ele ganhou lá o absoluto e a categoria. E estamos torcendo aí para a volta dele. Ele é um grande amigo meu, daqui da região. E você vê ele lá nos Estados Unidos. Hoje ele mora lá, né? Então você vê ele nos Estados Unidos, ele é tratado como uma estrela mesmo, assim. É bem bacana ver a maneira que ele se comporta, mesmo estando em alta lá. E aqui, ele na verdade parece que está aqui o tempo inteiro, porque aqui ninguém conhece, assim, poucas pessoas conhecem ele, então ele anda normal na rua, tranquilão. Lá ele tenta ser assim, mas às vezes não dá, mas às vezes dá, ele leva direitinho. E me diz uma coisa, você pensa também em ir para fora? Porque muitos, né, como você mesmo disse, muitos lutadores de jiu-jitsu acabam indo para fora, até mesmo por mais possibilidades, né? Hoje em dia o jiu-jitsu no mundo cresceu muito, né? Então, eu conheço professores de jiu-jitsu que tá se dando bem, que largou empregos aqui, né, registrado, tudo, para ir dar aula lá. Então, eu tô com um projeto esse ano agora, de tentar ficar lá uns 6 meses, no segundo semestre. Isso nos Estados Unidos? Isso, nos Estados Unidos a princípio, né? Na verdade eu vou sentar, conversar direitinho com o Cavaca, ver o que ele pode te auxiliar, te direcionar, me direcionar, né? Que eu sempre peço a ajuda dele, né, em tudo que eu vou fazer, em qualquer decisão que eu vou tomar, dentro ou fora do tatame. Ele é um grande amigo meu, como se fosse um irmão, então sempre tô... É engraçado que o Cavaca é um mestre, né? Que muita gente que eu conheço do jiu-jitsu, todo mundo se direciona a ele. Fala um pouquinho dele aí pra gente, que muita gente não conhece. O Cavacão, igual eu chamo, ele é um pai, um irmão, um mestre e um ídolo. Pra mim ele é tudo isso aí. E, ele é um cara que vem crescendo muito, ele sempre aberto
pra conversa, sabe? Então é um cara que às vezes você vai tomar alguma decisão, ele chega e fala, ó, Vitinho, calma, cara. Espera aí, aguenta aí que vai chegar uma hora que vai dar certo, fica tranquilo. Ou às vezes é uma lesão que você fala, pô, Cavaca, não acredito, o negócio não melhora nunca. Ele, não, calma, relaxa, o que o médico falou? Ele sempre tá cobrando, tá sempre falando pra gente também o lance das pessoas que já nos ajudam, dos patrocínios, pra gente estar divulgando. Então ele trabalha de uma forma com a gente, assim, com toda a equipe de competição, né? Ele trabalha da mesma maneira, não tem o queridinho dele, não. Todos são queridos, né, na verdade. E, meu, ele é isso, ele é como se fosse um pai, mas aí hoje eu vejo ele um irmão e eu sempre tinha ele como um ídolo, né? Eu via bastante coisa dele, o meu primo já conhecia ele, eu ainda não conhecia. E aí eu falava, caramba, esse cara, não sei o que. A primeira entrevista que eu vi de alguém falando sobre o jiu-jitsu na TV foi ele falando, numa entrevista, se não me engano, eu não lembro agora qual foi o canal, mas quando eu vi, eu falei, caramba, eu quero isso daí, meu. E aí hoje eu vejo a gente tão próximo assim, ele assim, eu conheço ele há uns 8 anos, uns 7, 8 anos. Então, e eu só vejo assim que ele só cresce, ele é uma pessoa que, por tudo que ele tem, tudo que ele já conquistou, pelo nome que ele é, né? Ele é tricampeão mundial, pô, eu acho que ele é um cara que só tá crescendo, na verdade, e sempre ensinando a gente. Sempre. Inclusive foi ele que te trouxe aqui para começar a dar aula aqui na FEFES, né? Na R4, né? Isso, fala pra gente como é que foi. Foi. Na época era Physical Planet, né? A academia aqui. E, na verdade, ele dava essas aulas de 10h30 da noite, de segunda e quarta. E aí acabou que teve uma lesão no joelho. E aí ele, pô, tava precisando de alguém. Eu tava na Praia Grande, aí falei... Foi nessa época que eu cheguei na minha família e comentei que queria viver do jiu-jitsu. E você já fazia academia, já fazia educação física aqui? Não, ainda não. Aí ele chegou, só treinava no Cavaca, né? Aí ele, aqui em Santos, aí ele chegou e falou, Vitinho, vamos ali comigo. Aí eu falei, vamos lá. Ele, vai lá. Aí fiquei fazendo umas posições com ele, aí chegou uma época que ele falou, Vitinho, segura aí que não tá dando porque o joelho ainda tava mal. Eu lembro que ele ainda tava de muleta na época. E foi ficando, e chegou um dia ele falou, ô Vitinho, quer continuar lá? Falei, pô, Cavacão, claro. E aí nisso daí já tinha ido, porque ele ficou uns 6 meses, né, pra se recuperar. Aí quando ele perguntou foi quando eu já fiz a matrícula, já comecei a fazer tudo junto, faculdade. Já ficou por aqui mesmo, sim, né? Sim, aí minha vida já saiu lá da Praia Grande e já veio pra Santos aí, graças a Deus. E o jiu-jitsu é pra todas as idades, homem, mulher, como é que é? Sim, hoje você vê crianças de 4 anos praticando e idosos de 62 anos praticando. Então, mulheres, homens, tudo no mesmo tatame. Hoje virou um esporte, né? Para todos. Antigamente, eu não sou dessa época, ainda bem, que eu acho que eu teria saído. Se eu fosse de 10 anos atrás, 15 anos atrás do jiu-jitsu, você tinha que chegar lá e fazer 1000 flexões. Nossa. 1000 abdominais. E se não... eu não aguento. Então você não é pro jiu-jitsu, vai embora daqui. Mas por quê? Era muito fechadinho, panelinha, alguma coisa assim? Não, eu nessa época eu não peguei, na verdade, mas dizem que era muita rincha, era muito... Rincha até mesmo de academias, das né? academias, foi na época que surgiram os pit boys aí, né? Então foi uma época que o jiu-jitsu ficou mal visto, né? Até o pessoal entender que não é uma briga, é uma luta. Então, acho que foi mais isso. Tem bastante gente que faz jiu-jitsu para mesmo condicionamento físico, por um esporte. Eu tenho amigos, né, dentro do tatame e alunos também que treinam só por hobby, para dar aquela desestressada do dia a dia. Tem um amigo meu até esses dias comentou, falou, pô, tava lá na praia, peguei onda, bati um futevôlei, dei uma corrida na praia, mas não tem coisa melhor do que o jiu-jitsu, porque você chega lá, dentro do tatame, você mata e morre várias vezes, né? Então, é bem legal. Porque na realidade é um esporte que é com você mesmo, né? O adversário é você, né? Sim. É o xadrez humano, né? Eles falam. Tem um lugar onde você pega no kimono do cara que ele não tem pra onde ir. Ele vai ter que ir só pra um lado. Aí esse lado é onde você quer que ele vá. Então você vai dando umas iscas aí. Você acaba tendo mais consciência corporal com o jiu-jitsu? Sim,
tenho um amigo meu que é trapezista, ele tem muita consciência corporal. Então você vê, o jiu-jitsu dele é totalmente consciência corporal. Não que ele não saiba, lógico, as posições, as direções, né? Mas a consciência corporal conta muito. Porque é uma base diferente, é um apoio de mão diferente. Então, às vezes, você tá achando que tá com todo o seu peso direcionado para um lado, mas aí você esquece que o outro lado tá leve. Então, aí o cara só te dá um empurrão, você vai. Então, a consciência corporal é tudo, na verdade, né, no jiu-jitsu. Aí depois você vai aprendendo as direções e vai sabendo o caminho de finalizar, o caminho da pontuação, aí vai dar regra. Como é que é o recebimento de faixa? Tem uma prova? Como é que funciona? O professor que acaba achando que o aluno está desempenhando melhor e acaba passando ele de faixa? Como é que funciona? Cada equipe tem um sistema, né? O Cavaca hoje, ele adotou esse sistema de avaliação, né? Onde da faixa branca para azul, se eu não me engano, tem que fazer umas 30 posições, aí tem lá um mínimo de erros, né? Então, e assim sucessivamente, cada faixa vai aumentando. Acho que da marrom para preta, se eu não me engano, tem que saber 90 posições. Nossa! Só que, assim, é bastante o número, mas se você for ver, a pessoa que está na marrom para pegar a faixa preta, ela já está apta, ela já sabe 90. Ela sabe, na verdade, no mínimo 120, só que 90 ela tem ali na manga dela, mas é porque, assim, o jiu-jitsu ele é infinito, então quando a gente fala 90... Eu perguntar quantas posições existem. Então, não tem número, né? Acho que ninguém consegue delimitar, falar, não, tem 10 armlocks. Na verdade, tem mais de 100 aí, se você for... falar assim, sem parar para pensar. Então, se parar para pensar, então acho que ele é infinito. Então, se você ver pro infinito, o 90 é pouco, né? Então, o lutador de jiu-jitsu também tem que ter boa memória, né? Sim, tem que ter boa memória. Coordenação é tudo. E jiu-jitsu é realmente a arte, como é que é? A arte suave. A pessoa precisa ter força ou não? Ela consegue pegar realmente no equilíbrio do adversário? Sim. Eu costumo dizer que é a arte suave da força, né? Você faz muita força até chegar ali no armlock, que uma posição encaixada não tem como. Pode ser um cara forte. Se ele tiver com o armlock encaixado no braço, ele não vai conseguir defender a não ser batendo. Né? Então, é uma posição assim, onde a força conta, a flexibilidade conta e o gás, né? O condicionamento físico conta. Mas se você souber as direções, você consegue antecipar bastante isso. Ele é muito mais linha de raciocínio. Você tem que ter um raciocínio muito rápido para poder conseguir chegar na posição. Porque senão você vai ter que fazer bastante força até chegar no armlock. E às vezes fica difícil, né? Com alguém em cima de você pesado, aí você raciocinar. O kimono, às vezes, é difícil. Tem alguns alunos que no início tem até um pouco de fobia, né, do kimono. Mas é costume. O kimono, quando eles começam a aprender o que dá para fazer com o kimono, os estrangulamentos, as travas que a gente tem, as posições com as lapelas do kimono, então a galera nem quer mais tirar o kimono, na verdade. E também tem sem kimono, né? Modalidade sem. Como é que é a diferença? Isso aí, como é que surgiu? O no-gi, ele é outra modalidade mesmo, porque assim, o jiu-jitsu, a gente tem o auxílio das lapelas, das mangas, né, da calça, às vezes para segurar a perna do cara, mas o sem pano a gente tem uma outra maneira de trava. Então a gente costuma falar mão de concha, né, une o polegar com todos os dedos e deixa a mão igual uma conchinha assim, e dali você segura, dali você puxa ele. Olha que interessante. Então o jiu-jitsu sem kimono eu acho que é essencial pro jiu-jitsu de pano, porque ele te dá mais consciência corporal ainda. Ele te deixa movimentos mais rápidos. Porque às vezes o atleta não fica acostumado só com o kimono? Sim, tanto é que quando eu tô vindo de um treinamento, vai dar 8 meses só de kimono. Que eu treino sem kimono de vez em quando, mas o foco mesmo é o kimono. E a partir do semestre que vem eu vou dar um foco no sem kimono. Então eu sei que já vai ser uns 15 dias ali de sofrência. Procurando, mesmo. né? Cadê a gola? Cadê? E você também faz treinamento multifuncional, não é isso? Isso. Você auxilia também? Como é que funciona? Você faz aonde? Eu treino lá no CTF Vivaz, lá na Praia Grande, né? Eles têm diversos projetos, desde treinamento para corrida, multitreinos, o CrossFit, né? Que é o que está em alta hoje em dia. E eu faço um pouquinho de cada treino, na verdade.
não só o multifuncional, né? Eu faço um pouco de cada um para sempre estar mudando, sim, né? Para sempre estar mudando, né? Às vezes faz alguns treinos específicos de jiu-jitsu mesmo, uma movimentação com caneleira ou com alguns elásticos. Então o Nelson lá, que é o rapaz o Nelson e o Murilão que puxa o treino para mim lá. Então são as pessoas que sempre estão inovando, estão sempre estudando junto comigo lá. Eu sempre estou falando, essa posição, eu preciso ficar mais forte o quadril. Aí ele já vem com treino para deixar o quadril forte. Eu preciso deixar as pernas fortes. Então ele já vai lá e já brinda. É interessante que você acaba, né, fazendo outro esporte, mas também fortalecendo. Sim, cada hora é mas tudo voltado pro jiu-jitsu, né? Nada, não vou me jogar de cabeça no crossfit, porque senão já vai sair do foco, já tem que ser uma outra alimentação, então já vai mudar tudo aí, o já foco diferencia principal. Totalmente. Vamos voltar um pouquinho para FEFES, né? O que você achou da estrutura da instituição, dos professores, o que estão lhe oferecendo, né, para a sua formação? Igual falam, né? Na verdade, eu cheguei aqui na Unimes, na faculdade, porque é a melhor faculdade de educação física, né, do Brasil. Então, a faculdade, excelentes professores, o corpo docente repleto de grandes mestres, né? Temos o Fabrício, o Dilmar, o professor Luiz, né? O Márcio também, o professor Márcio, o Belchior. Então, assim, o pessoal que está querendo uma faculdade de educação física vem atrás desses professores que vão estar em boas mãos. É um pessoal muito reconhecido, né, aqui no país. Tem diversos livros publicados aí, o Fabrício mesmo, o Dilmar também. Então, aqui é excelente, assim, ainda bem, eu nunca tive nenhum problema com nenhum professor, pelo contrário, eles sempre me ajudando, sempre estão dando uma força. A gente tem muito atleta aqui, né? Então acaba tendo, né, uma compreensão como você vai viajar. Sim, né? O pessoal dá uma força, né? Então o professor, não que ele deixa passar nada, mas ele dá uma força. Fala, Vitor, não vai estar esse mês, mas o mês que vem, então, vamos dar um gás aí. Né? Mas é bacana, pelo menos eles são bem flexíveis, assim, nesse ponto, né? Então, só tenho a agradecer os mestres, né, que nós temos aqui. E no futuro, Vitor, o que você pensa, assim? O que já tem planejado, pelo menos, assim? Continuar fazendo jiu-jitsu? Um futuro próximo agora é continuar como competidor. Porque eu sei que eu tenho na minha cabeça que eu quero lutar mais 10 anos, mas não sei se 28, chega. Né? Tô com 28, Eu quero lutar mais 10 anos. Mas assim, para um futuro próximo, eu costumo pôr de 5 em 5 anos. Eu quero estar estabilizado lá fora. Não tô com planos de ficar aqui, né? Tô com planos de ir lá para fora mesmo. Se não tiver uma academia, uma academia minha, mas pelo menos já tá dando aula lá para fora, mas já com uma casinha, já tranquilo, assim, para já estar começando a pensar em parar, para poder, aí eu vou me dedicar aos estudos melhor, o que eu não consigo fazer agora, né, porque o esporte mestrado, porque um dia o conhecimento, igual meu pai fala, o conhecimento é uma coisa que ninguém te tira, então quanto mais estudar vai ser melhor, então vou tentar essa parte aí. Não sei se dá aula, vamos ver aí o que... Tá construindo, né? Sim. Bom, e eu queria fazer a última pergunta para você, que eu sempre faço para todos os convidados. Para a pessoa que está ouvindo a gente, que de repente gostou do jiu-jitsu, ou até mesmo quer fazer academia, quer fazer educação física aqui na FEFES, qual é o conselho que você dá para essa pessoa? Vem correndo, aproveita, tenta, se for esse ano ainda, tenta falar com o pessoal na secretaria lá, para ver se dá para colocar, se não, vê o segundo semestre aí, mas não deixa não, pessoal, esse preconceito que eu tinha com a educação física, depois que eu entrei, eu vi que foi eu poderia ter feito isso desde o começo, não me arrependo de não ter feito no começo, porque às vezes também eu teria parado, não sei, né, era muito novo, mas... Vem conhecer a faculdade, tá crescendo mais ainda, né? Tá vindo todos os cursos para um prédio só, então, show de bola. O pessoal aqui, os professores aqui,
vocês não vão encontrar, acho que nem em USP, em lugar nenhum, verdade mesmo. Bom, Vitor, eu queria te agradecer e queria deixar o espaço para você dar o recado para as pessoas que estão ouvindo a gente, que você queira conversar com eles. Tá bom. Gabi, eu que agradeço pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui. Espero voltar aqui mais para falar de títulos, né? Tô falando que tô super convidado. Tô falando que tô indo viajar, então tomara que eu volte com títulos aí para estar contando. E eu queria agradecer todo mundo, agradecer a Deus, né, por dar saúde todos os dias, né. Eu busco sempre na religião para nunca me tirar do foco, não deixar nenhum mau humor do dia a dia lá me baixar a cabeça, né. Agradeço minha família por me apoiar o tempo inteiro, né. Em momento algum eu sinto essa falta, igual eu tenho alguns amigos que passam pela parte que a família fica cobrando, então, pelo contrário, minha família só apoia. Então, brigadão a todos, meu pai, minha mãe, minha família, minha irmã, sobrinha, e os patrocinadores, né, o pessoal que me dá uma força que confiam, que acreditam no trabalho. O Santa Planta, né, deixa eu até pegar uma colinha aqui para ficar mais... O Santa Planta, você posta bastante, né, no seu Instagram, são alimentos naturais, isso, é uma culinária um pouco mais saudável, né, eles trabalham em cima da carne de soja, arroz integral, essas coisas. Tem a Orion Administração de Benefícios, né, também, que me dá uma força grande, a Santista, a Funelaria, o pessoal aqui na Conselheiro também, a Ozan e a Morcelli Corretora, Morcelli Seguros, Morcelli Morcelli, que me bancaram esse Abu Dhabi aí, vai me deixar ir para lá. A Voofly.com, que é um site de passagens aéreas, né? O CTF Vivaz, que é onde eu faço minha preparação física lá, o Murilão, o John também, o pessoal que sempre tá puxando. A Ancor, que tá me dando uma força grande nos kimonos, aí o Clebão, brigadão. E a clínica The Doctors, do Diegão lá, que é uma clínica de dentista aí que me dá uma força. E agradecer mais uma vez, Gabi, brigadão. Brigadão. Alguns lugares não deixam a gente falar dos patrocinadores, mas muito obrigado mesmo pelo espaço que você abriu aqui hoje. Obrigada a você por fazer parte aqui da nossa instituição. Bom, pessoal, lembrando, acessem e curtam a nossa página no Facebook, Prata da Casa. Lá vocês podem acompanhar outras entrevistas que fizemos aqui. Prata da Casa tem direção de Estênio Lozada e apresentado por Gabriele Pontes. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo.